Olá, boa noite, amigos da leitura. Eu estava falando sozinho, que o microfone não estava habilitado. Boa noite aos presentes. Obrigado, Ana Lúcia. Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura se reúne para falarmos sobre a obra Amar, Verbo Intransitivo de Mário de Andrade. Antes, por garantia da Lei número 13.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes, para todos os fins de direito, autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura e do Tribunal de Justiça Emeron, nesse dia 4 de fevereiro de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgações, nos portais midiáticos, redes sociais, repositórios institucionais da Emeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização neste termo é gratuita e por prazo indeterminado. Eu lembro a todos que são internos do tribunal e colaboradores que vou disponibilizar a lista de presença. Aos demais não é necessário. Eu disponibilizo daqui um pouco, quando tiver mais numerosa a presença na sala, daí eu disponibilizo o link para frequência. Eu destaco um aviso necessário para a próxima reunião. Nós temos uma reunião marcada para o dia 4 de março, que é o livro Frida Kahlo e as Cores da Vida, que será o livro do mês de março. Só que no dia 4 de março nós teremos período de carnaval, é terça-feira de carnaval. Então, como já consta lá no projeto, desde o ano passado temos feito assim, as datas que caem em feriado, a gente tá dando problema de conexão aqui, viu, gente? Vocês estão me ouvindo? O meu não está. Eu estou com uma segunda tela aqui em que eu confirmo que vocês estão me assistindo, mas aqui não apareceu. Isso, agora apareceu. Travou aqui, me perdoe. Então, a reunião do livro do mês de março, que seria no dia 4, será no dia 6, na quinta-feira, que já é um dia em que as atividades já retomam a normalidade, né? Como na quarta ainda não está no calendário normal, então na quarta nós não teremos. Colocaremos para quinta-feira, no dia 6 de março, quando falaremos sobre Frida Kahlo e as Cores da Vida, de Caroline Bernard. Hoje, o livro é por sugestão da Thelma Beluso. Boa noite, Thelma. Tudo bem? Thelma foi contemplada com várias sugestões, como foi por eleição, as pessoas não fizeram nenhuma restrição se os livros estavam contemplando mais indicadores do que como no ano passado eu tentei evitar isso, né? Mas dessa vez, como era por eleição, as sugestões da Thelma foram contempladas em grande número. Parabéns, significa que ela tem um interesse pela leitura que coaduna com a maioria. É que em 2023 eu perdi de ver o e-mail que pedia sugestões e não sugeri nenhum livro. Aí, esse ano agora você foi a porra, né? Uhum. Parabéns. Seus livros, as suas sugestões foram bem
acolhida pela comunidade. A paz, Gilberto Gil. A paz invadiu meu coração e de repente encheu de paz como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução invadir meu destino. A paz. Como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição. Só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, e onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz invadiu meu coração, e de repente encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução invadir o meu destino. A paz. Como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição. Só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz. Este livro foi escrito em 1927. A Primeira Guerra foi em 1914. O mundo voltaria a conflitar em 1939. Então, Mário escreveu esta obra no Entre Guerras, uma década depois e uma década antes. E o clima de intolerância e de beligerância está presente nos costumes, nas ações, na cultura e na educação. O tempo todo você vai perceber nessa história essa herança e esse limiar da conflagração de nova guerra, né? Você vai ver nos discursos, você vai ver nos costumes, você vai ver de diversas maneiras a presença da guerra aqui. Nos pensadores, nos filósofos, na poesia, em tudo está presente esse clima beligerante, né? Daí ser pertinente esses versos de Gilberto Gil e João Donato. Segundo a página Wikipédia, Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Morreu também em São Paulo no dia 25 de fevereiro de 1945. Foi poeta, contista, cronista, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Um dos fundadores do modernismo no país, ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação da sua Pauliceia Desvairada em 1922. Ele teve uma influência enorme na literatura brasileira moderna e, como estudioso e ensaísta, foi pioneiro no campo da etnomusicologia. Sua influência chegou muito além do Brasil. Andrade foi a figura central no movimento de vanguarda de São Paulo por 20 anos. Treinado como músico e mais conhecido como poeta e romancista, Andrade se envolveu pessoalmente em praticamente todas as disciplinas relacionadas ao modernismo paulistano e se tornou o polimata nacional do Brasil. Suas fotografias e ensaios sobre uma ampla variedade de assuntos da história, a literatura e a música foram amplamente publicados. Ele foi a força motriz por trás da Semana de Arte Moderna, evento de 1922, que reformulou a literatura e as artes visuais no Brasil. E um membro do vanguardista Grupo dos Cinco. As ideias por trás da semana foram exploradas no prefácio da sua coleção de poesia Pauliceia Desvairada e nos próprios poemas. Depois de trabalhar como professor de música e colunista de jornal, publicou seu grande romance Macunaíma, em 1928.
Os trabalhos sobre música folclórica brasileira, poesia e outras temáticas foram seguidos de maneira desigual, muitas vezes interrompidas pela mudança na relação de Andrade com o governo brasileiro. No final de sua vida, ele se tornou diretor fundador do Departamento de Cultura de São Paulo, formalizando um papel que exercia há muito tempo como catalisador da entrada na cidade e na nação da modernidade artística. Quanto à obra, eu apresento um misto de texto colhido na página da Amazon e no coletivo Leitor, que é assim apresentado nesses dois canais. Classificado pelo autor como idílio, é de fato um romance experimental, modernista e moderno, cinematográfico. O autor consegue captar a alma da mulher e expressa-se magistralmente no feminino quando cria a Fraulein, a governanta alemã, professora de amar e heroína. E esta heroína se recorta com grande autonomia, ingressando no hall das melhores personagens femininas da literatura brasileira, acima da moralidade. Leitor fino da alma da mulher, Mário soube denunciar a sua marginalidade no mundo marcado pelo poder masculino. Elsa é contratada pelo industrial paulista Felisberto para educar os filhos, segundo os costumes europeus, com aulas de piano e de alemão. Mas o real interesse dele, ao levar a governanta para casa, é que Elsa cuide da iniciação sexual de Carlos, o primogênito. Dividida entre as aulas de amor e o desejo de receber o provento prometido para voltar para a Alemanha e se casar, Elsa conquista as crianças e, ao mesmo tempo, em que causa estranheza em Laura, a mãe delas. Com seu comportamento austero, a governanta alemã revoluciona a rotina na casa dos Sousa Costa. Quem desejasse manifestar sobre a obra já pode erguer a mão ali no NIT, né? Que será registrado a ordem cronológica de pedido de fala. Tá? Espero não ter centralidade nas discussões hoje, vez que esse livro é bastante conhecido, ele tem muita teoria, né, sobre ele já publicada, já foi, como foi dito, não creio que foi dito, mas é o segundo artista mais estudado das artes brasileiras, né? Só perde para Machado de Assis. Então é um artista que tem muitos estudiosos se debruçando sobre sua obra e sobre a sua vida também, né? A biografia dele é muito rica. E viveu num período e no meio de muitas pessoas que impulsionaram ainda mais isso por causa dos debates, por causa dos conflitos estéticos, né, que levou essas pessoas a grandes projeções, dados os debates que eles promoviam em discussão, tendo como discussão como objeto a arte, né? Daí meu otimismo de que a participação será mais numerosa hoje. Eu já vou disponibilizar a lista de chamada, para depois eu começar a lista de chamada, perdão, a lista de presença. Olha, a Emeron não disponibilizou a lista. Pelo jeito não fizeram desse ano ainda. Então não teremos lista. Mas, voltando, eu fiquei curioso por causa do título do livro, né? Verbo intransitivo. A princípio, o que me provoca nesse nome é que o verbo intransitivo ele não exige complemento, né? Não necessita de complemento. E para amar, necessariamente,
a gente tem que transigir, né? A gente tem que estar com o outro, né? E tem outros assuntos aqui também que eu fiquei perturbado do porquê, né? Como, por exemplo, a viagem para o Rio de Janeiro. Mas depois eu falo dela. Agora eu só vou falar dessa questão do verbo intransitivo. Como o amor exige o complemento, por que amar é um verbo intransitivo, né? E ao longo da leitura, é claro, a gente vai descobrindo que como o que Fraulein está ensinando para o Carlos é algo sobre o tipo de amor que ele deve apreciar, que tipo de amor ele deve buscar para a sua vida como um homem que reúne as qualidades do homem. Ela cria a definição, né, do homem, o homem da vida e o homem do sonho, né? Como ele deve trazer a reunião dessas duas qualidades do homem, ele, o que ela inicia com ele é um verbo intransitivo, tanto que eles fatalmente, né, eles não ficam juntos, né? Daí ser um verbo intransitivo, né? Ele acabou amando sozinho, mesmo que ela o amasse, né? Uma coisa que agora já foge um pouco à nossa compreensão, né? É uma mulher de 30 e poucos anos, eu não lembro exatamente quantos anos, amando um garoto de 15, né? E inicia sexualmente um garoto de 15 anos. Por mais que isso tenha a sua tenha sido comum ao longo da história masculina, né? Mas hoje isso já é condenável, é crime, né? E enquanto que naquela época isso era didático até, né? Tanto que a família contrata, tem a discussão do pai com a mãe, discutindo as razões dessa contratação, e ele chega a um consenso de que realmente ele precisava passar por essa iniciação, e a mulher está dentro da casa da família, iniciando o rapaz sexualmente e no amor, né? E isso não era condenável, não era era para causar alguma estupefação, né? E no entanto isso não é o que acaba acontecendo aqui. Isso se desenvolve, essa história se desenrola com bastante naturalidade, que é essa questão de que a Fraulein também amava Carlos, mas ficou intransitivo, né? Ficou esse complemento não se deu, esse complemento não, essa comunhão acabou não havendo, não existindo, só mesmo para a iniciação, não para formar uma família. E nesse caminho sobre a formação desse homem, dessa construção desse homem que reúne esses dois seres, é muito bacana que ele traz uma definição, um conceito sobre o que seria o homem do sonho e o homem da vida, né? Ele diz assim: o alemão propriamente dito é o cujo que sonha, trapalhão, obscuro, nostalgicamente filosófico, religioso, idealista, incorrigível, muito sério, agarrado com a pátria, com a família, sincero e 120 quilos. Vestido o tal, aparece outro sujeito, homem da vida, fortemente visível, esperto, hábil e europeamente bonitão. Em princípio, se pode dizer que a matéria sem forma, dútil H2O, se amoldando a todas as quartilhas. Não tem nenhuma hipocrisia nisso, nem máscara. Se adapta o homem da vida, faz muito bem. E então aí ele acaba trazendo as duas definições de como é o homem da vida e de como é o homem do sonho. Desse homem do sonho, depois ela traz esse sonho pela mulher, como a mulher sonha com esse homem do sonho, né? Como ela idealiza esse homem.
e daí define alguns papéis, o que é papel masculino, o que é papel feminino. Mas aqui, sobre essa questão do homem da vida, eu acho bastante curioso que esse livro é de 1927 e ele traz uma definição do que hoje a gente tem como modernidade líquida, que o filósofo polonês, o Zygmunt Bauman, né, define como esse homem que se amolda, que se adapta ao meio, que se adapta às necessidades. E o Mário de Andrade já conceituou isso como o homem da vida lá em 1927, nessa obra, né? Esse conceito do homem que se amolda não é o único conceito filosófico que essa obra traz. Ele traz um outro também. Esse conceito está lá na página 21, tá? Quem quiser acompanhar esse conceito que eu acabei de ler. Me perdoe não ter antecipado a localização do texto. Ainda nesse caminho da filosófico e antecipando um pensamento, o Mário de Andrade traz um outro conceito filosófico que é uma antecipação, porque que é a questão da banalização do mal. Ela traz na página 22, ele diz assim, e isso conceituando o homem da vida, tá? Ainda quando ele vai traçando as características e o perfil do homem da vida, né? Ele diz assim: nas pregas dela brisam invisíveis as ambições comerciais. Pum! Taratum, clarins gritando, baionetas cintilando, desvairado matar, hecatombes, trincheiras, pestes, cemitérios, soldados desconhecidos. A culpa era do homem da vida, não é? Porém, a guerra foi inventada pelos proprietários das fábricas vizinhas. Isso não tem um querer nem pipoca, não foi? Não foi. Culpa de um, culpa de outro. Tornaram uma vida insuportavelmente na Alemanha, mesmo antes de 14. Daí ele vai falando sobre isso também no Brasil, Curitiba e tal, e São Paulo. Mas a questão ele vai falando, quando ele está falando aqui desse homem da vida, que é esse homem comercial, esse homem que busca na sua realização comercial, nos seus afazeres, ele acaba promovendo e financiando uma grande tragédia, ele acaba antecipando essa banalização. E tem um momento que ele faz isso, quando ele diz assim, eu não tenho aqui exatamente a página, que ele diz assim, origina-se da incapacidade do indivíduo para pensar, na questão da Hannah Arendt, né? Ela diz que a banalização do mal, ela origina da incapacidade do indivíduo para pensar. E os homens comuns acabam cometendo atrocidades, cometendo crimes atrozes, né? E daí tem uma passagem aqui no Mário de Andrade que ele descreve isso muito bem, que ele fala de uma viúva, que ele fala bem assim, construía canhões pelas mãos brandas de uma viúva, armazenava gases asfixiantes, afiava lamparina para cortar futuramente os imaginários bracinhos de quando Hansel e de quanto Hansel e de quanta Gretel, que é a história de João e Maria nos alemães, né? Quanto Hansel e quanta Gretel imaginários, e franceses produz o susto razoável de Chantecler, que é a história do galo, do susto do galo, né? Que achava que o dia só amanhecia depois que ele cantava. Então ele traz essas duas histórias, bastante histórias infantis, histórias que são bastante assimiladas pelas crianças,
e ele ainda usa essa expressão bracinhos, futuramente os imaginários bracinhos de quantos João e Maria imaginários e franceses produz o susto razoável do Chantecler, do galo, né? Nessa viúva que está ali embalando os seus canhões no colo, né? E embalando armas de gases asfixiantes, é uma pessoa comum. E a sua ação, o seu ato, o seu ofício, né? O que ela faz para alimentar a sua família, vai produzir tragédias gigantescas. Então, eu vejo também nessa passagem dele a antecipação, porque a Hannah Arendt só vai produzir o seu conceito de banalização do mal no julgamento do Schiller, né? Eu acho que é Schiller, eu não lembro o nome, eu não lembro exatamente o nome, me perdoe. E só quando ela vai no julgamento dele e ela escreve, daí ela descreve aquele homem que estava sendo julgado. E era um homem que cometeu horrores, né? E ela fala, ele é um homem que chega em casa e acaricia o seu cachorro e que calça uma sandália de pantufa e sobe as escadas sem fazer barulho porque as crianças estão dormindo. Então, da mesma maneira que ela descreve esse homem lá, o Mário de Andrade descreve aqui nessa cena da mulher embalando as ogivas, né, embalando ali essa munição com gases e com poder explosivo, ele antecipa. Então, em vários momentos aqui, ele será não só modernista pelo fato de estar trazendo a modernidade para o Brasil, mas por estar se antecipando a conceitos, como ele antecipou ao conceito da modernidade líquida do Bauman, de Zygmunt Bauman, e como antecipa o conceito de banalização do mal, né, de Hannah Arendt. E se alinha a outras correntes filosóficas, que é no caso quando ele se alia ao niilismo, né? Vai ter vários momentos em que você vai ver passagens em que há um alinhamento do narrador com o determinismo, com o fato de que algumas coisas não adianta você travar uma batalha contra essas questões, porque elas fatalmente a história se desenvolverá, e isso independente da sua. E acontece isso na citação, quando ela diz assim, acho que na página 118, ele diz lá no final já, o verso seguinte veio, sem qualquer querer, daí usa uma expressão em alemão, né? Repeliu. O mundo é tal como é. A gente deve aceitar sem revolta. Carlos casará rico, perfeitamente. Ou seja, a gente acaba sendo levado ao longo dessa história para um dualismo em que eu, como leitor, encontro muitas divergências em relação a Fraulein e me oponho a ela, a posições dela o tempo todo, mas o autor é tão bom, ele é tão competente em descrever a Fraulein, e isso não é um pensamento só meu, porque senão ela, como na apresentação da obra foi dito, ela não construiria, não seria uma heroína nacional, não estaria no panteão aí das heroínas nacionais da ficção nacional, se ele não tivesse sido competente em construir essa personagem de uma maneira que você acaba sendo empático a ela, né? Porque ela continua ali sonhando com a sua nação grande e em voltar para ela, com a sua superioridade racial, ela acredita tanto nessas coisas e ela está tão iludida em acreditar que isso, iludida também em achar que ela está sendo aceita nessas casas como uma pessoa respeitável,
que ela chega no discurso, quando ela vai tratar com o seu Souza, esqueci, com o pai do Carlos, quando ainda está lá na pensão tratando, ela fala, o senhor vai falar com a sua esposa, porque eu sou uma pessoa respeitável, eu sou uma professora e tal, e ela se impõe no discurso como uma pessoa respeitável, né? E quando chega na casa e que ela, quando a dona Laura vai pedir para que ela vá embora, porque ela percebe que o Carlos está apaixonado, ela pega e fala, não, daí ela confronta o pai do Carlos e a dona Laura e diz, o senhor não falou para ela para que eu vim aqui, né? E o senhor acordou isso comigo, de que falaria para ela. O senhor prometeu que eu me esqueci e tal, e ela pega e fala para a dona Laura que ela tem um trabalho respeitado, que ela é uma professora e tal. Ela acredita realmente que as pessoas, ao colocá-la dentro da sua casa, no meio da sua família, por sentar à mesa, ela tem uma respeitabilidade. Enquanto que, ao longo da história, quando ela sai da casa, quando chega, ela parte para outro trabalho, fica visível que para onde, como a sociedade a vê e como essas pessoas a enxergam, né? Tanto tem um momento em que ela é tão objetificada, tão coisificada, que há uma descrição, deixa eu localizar aqui, há uma descrição em que são várias páginas, da página 112 a 115. Começa ele vai narrando o luto do Carlos, né? E daí vai descrevendo como ela também está vivendo, né? Umas pinceladas de como ela está vivendo. E daí, nestas pinceladas, que acontece na página 112, na página 113 e na página 115, você vê como ela é objetificada, como ela é coisificada. Eles dizem assim, na página 115, quer ver? Breve Fraulein ir lá para esse sótão da vida. Quartinho empoeirado aonde a gente joga os trastes inúteis, até desagradáveis, mas por agora ela apenas fora viver num quarto andar sem elevador. Por agora foi só isso. Mas mesmo o quarto andar sem elevador, ele coloca como assim, você já está sendo colocada longe dos olhos das pessoas. Então, mesmo este quarto andar já é um afastar destas pessoas, para ficar longe do olhar. E na página 112, ele diz assim, ela estava ali mesmo, perto dele, à disposição dele, bastando atravessar a rua, mais uns passos e portar na pensão da Madame Bianca. Então, é um objeto, ele só tinha que atravessar a rua e pegar, portar, né? Só aportar na pensão da Madame Bianca e ele podia fazer uso daquele objeto. Ainda na página 113, ele diz, que é um complemento dessa narração da página 112. Na Ipiranga, então, ela espera Carlos em pencas de quartos de 5 em cada casa. Está por toda parte. A gente sabe. Carlos não sabe disso. Ou seja, a Fraulein, ela não é algo especial. Ela não é uma pessoa para ser distinguida, para ser distinta. Ela é mais uma dessas tantas que se amontoa nos quartos de até 5 pessoas para poder ganhar a vida nessas, e que ela está caminhando para isso, apesar da ilusão dela, né, de que ela vive, de que ela é uma professora, de que o que ela faz é educativo, que as economias dela a levará para uma vida na Europa, né?
Na verdade, o que ela quer é na Europa, porque mesmo o que ela quer é esse status de europeia, porque mesmo aqui no livro, fica consciente quando ela lê os jornais, e isso é mostrado para nós, que esse estar, como a Europa está naquele momento. E ela não está trazendo nenhuma grandeza como ela vê nas histórias, como ela transmite na educação que ela dá para as crianças e para o Carlos. Tem um momento assustador que o Carlos começa a falar das suas posições políticas, né? E você vê o quanto ela influenciou ele, né? Ele começa a fazer comparações entre filósofos, entre poetas, entre obras, e essas obras, esse desenvolver do conhecimento dele sendo exposto através dessa fala que ele tem com a família ali, tá ele, o pai, e é manifesto que ela o influenciou e que ela deixou a semente, deixou a marca nele, né? E daí ele assume posturas que hoje, até hoje, elas são posturas que traz uma identidade, que traz um rótulo, né? E ele assume essas posições ali na conversa que tem com o pai, certo? Ninguém levantou a mão, eu estou falando aqui e já adiantando algumas coisas que talvez estejam na fala de vocês. Então, caso queiram falar, caso queiram comentar, divergir da minha fala também, estejam à vontade, tá? E a Fraulein, ela vem para essa casa para... Daí eu volto na questão, eu fiquei muito tempo tentando entender o porquê daquela viagem para o Rio de Janeiro. O que aquela viagem, o que ela trazia? E lá no começo da história, ainda na página 11, a gente vê que a Fraulein chega nessa casa e ela começa a perturbação dela. Ela é tão fina, tão, como eu diria, não seria o termo organizada, ela seria metódica, ela teria tanto formalidade que ela chega naquela casa, ela fica incomodada, ela sobe para o quarto dela, para os aposentos dela, e daí levam as coisas dela, e a criança já tinha falado que era horário de almoço, né? E ela fica lá esperando pelo horário do almoço. E ninguém a chama. E ela fica sentada, ela vai lá, se arruma, começa a alisar as suas pinças, né, da sua roupa, e ela fica incomodada que ninguém a chama para o almoço. E o autor é maravilhoso nisso, porque ele vai trazendo ele vai apresentando esse inconformismo dela, essa falta de adesão a esse meio sem organização, que ele acaba não mostrando para nós se ela foi ou não chamada para o almoço. Ele faz um corte ali e já joga para a janta, já é noite, e daí já e não fala sobre o almoço. Então você fica naquela dúvida, e daí? Ela almoçou, não almoçou? Ela foi para a mesa? E o fato é, ele não nos traz isso. Parece que para causar esse desconforto na gente também. Mas ali já ele começa a traçar uma distinção entre como os brasileiros vivem e como as pessoas europeizadas, né, vivem. Como a formalidade importa, como a postura, o se apresentar interessa para essas pessoas. Então, ali no começo, ele já traça essa distinção. E quando eles viajam para o Rio, isso fica bastante evidente, porque ao chegar no Rio de Janeiro,
essa família, transitando pelo Rio de Janeiro, na praia, nos morros, lá nos montes, diante da natureza, essa família, ela é um núcleo cômico daquele ambiente, daquele espaço. Então, dentro do trem, quando a Maria Luísa vai ler, eu creio que é a Maria Luísa, ou se é a Laurita, vai ler o nome das estações, e daí ela chega, e as crianças perguntando qual que é a próxima estação, daí ela lê Mictório. Então, é o núcleo cômico para traçar essa distinção. Vamos ouvir a contribuição do Fagner. Fagner, por favor. Boa noite, tudo bem? Primeira vez Boa que noite, Fagner. Prazer em revê-lo. Prazer em tê-lo aqui também. Você já teve em outras ocasiões, mas não tivemos primeira vez. A alegria da participação. Esse ano passado foi tão corrido que eu não conseguia participar. Hoje, tanto é que eu entrei e saí, porque eu tive que alguém me chamando aqui na ligação, falei, vou conseguir hoje. Eu vi que você saiu por um instante, mas foi logo no começo, não teve muita. Eu gostei muito, porque é uma família que, se você vê o livro bem, tem um fundo eugenista ali, naquela época, você sente um fundo assim que o europeu é melhor que o brasileiro, né? Não sei se foi a intenção do autor ver essa hipocrisia nossa, mas tem um fundinho ali de vira-lata ali que a gente... Mas eu lembrei muito a nossa posição dos ricos, por exemplo, o rico de Rondônia vai viajar no sul ali, e a gente se acha muito, mas quando chega lá, a gente também, de certa forma, nós somos a piada, né? Quando a gente viaja para fora, né? Que é a figura do turista, e a família se acha muito, né? A minha família estuda alemão, e as crianças têm tinha um japonês também, como serviçal também, então tem essa questão do status, né? E ele faz esse paralelo e faz indiretamente ele faz uma chacota com a família, né? Porque ele estava fazendo uma chacota com as famílias ricas da época, né? Que tentava fazer esse cosplay de europeu, né? Mas essa parte do trem eu achei muito interessante porque ele vê muito a caricatura nossa, né? De fazer a pose nas viagens, pose em turismo, pose nos lugares, né? E aí quando chega não tem como fingir isso, né? Tanto é que tem uma estrangeira com um menininho, né? Quietinho, e a menina começa a tentar ele ali para tentar chamar atenção, né? E eu acho que ali ele capturou bem a questão da alma do brasileiro, que é chamar atenção, na verdade, né? Eu concordo contigo, o Fagner. De fato, esse traço, e agora eu discordo de quando você disse que tem um fundo de supremacista, não, você falou qual foi a... Tem uma eugenia ali. Eugenia, eu acho que ela é bem evidente, ela é saliente mesmo, né? Ele faz um discurso eugenista ali no papel dela, né? Claro que a gente, nesse caso, não pode acusar o Mário de Andrade, porque ele faz isso através da personagem que traz essas características, né? É eugenista, ela traz muito de supremacia mesmo, né? Tem lá tem um discurso dela na página 25, tem também na página, deixa eu ver, mas na página 25 vai ter um discurso, quer ver? Ó, vejam, por exemplo, a Alemanha. Cadê raça mais forte? Nenhuma. E justamente porque mais forte e indestrutível neles o conceito de família. Os filhos nascem robustos, as mulheres são grandes e claras, olha aí, tem que ser claras, são fecundas. O nobre destino do homem é se conservar sadio e procurar esposa prodigiosamente sadia, de raça superior, como ela, Fraulein. Os negros são de raça inferior, os índios também, os portugueses também. Daí ela continua para chegar nos brasileiros, onde está daí a hipocrisia, né? Que ele fala, mas essa última verdade Fraulein não fala aos alunos. Foi decreto lido a vez em que o trabalho de Heimer lhe passou pelas mãos, afirmava a inferioridade dos latinos. Legítima verdade, pois quem é Heimer? Heimer é um grande sábio alemão. Os portugueses fazem parte de uma raça inferior. Então os brasileiros misturados, também isso Fraulein não podia falar. Por adaptação. Só
quando entre amigos de segredo e alemães, porém, os índios, os negros, quem negará que são raças inferiores? Ou seja, dos índios e dos negros ela poderia falar. Dos brasileiros só falaria isso entre as alemão. Ela pensava isso, mas não podia falar. No caso, por quê? Porque ela estava dependendo, a questão de ser utilitarismo, né? Nem era essa a palavra ideal seria questão de quando você faz por ter interesse, né? Por interesse mesmo. Daí ele escreve um trecho que é o sonho dela e que ela repete isso diversas vezes. Quando ela está divagando, ela chega nesse trecho, ela repete esse trecho. Como é belo o destino do casal superior. Sossego e trabalho. Os 4 ombros trabalham sossegadamente. Ela no lar, o marido fora do lar. Pela boca da noite ele chega da cidade escura. Vai botar os livros na escrivaninha, depois vem lhe dar um beijo na testa. Beijo calmo, beijo preceptivo. Todo de preto com um alfinete de ouro na gravata. Nariz longo, quase diáfano, bem raçado. Todo ele é claro, transparente. Tossiria arranjando os óculos sem aro. Tossiria sempre. E a marcha irregular do sangue nas maçãs. Jantariam quase sem dizer nada. Assim seria o sonho de vida dela. E é o que ela prega para as filhas dessa família, que as meninas são para esse papel. E as meninas, quando brincam de boneca, elas brincam com esse papel. Vamos brincar de família? Daí pega as bonecas e vão brincar. Ana Lúcia, pode falar. Bom, boa noite. Eu, particularmente, achei o livro difícil, quando você falou no início que era uma obra simples e fácil. Então, assim, eu não sou dessa categoria, não, tá? Eu achei ele bem complexo, assim, que exigia de mim, se eu fosse pesquisar tudo aqui, os filósofos, essas citações, né? Eu nem ia ler tanto, porque eu achei, particularmente, eu achei muito complexo. Mas, assim, dessa questão da eugenia, tem um momento do livro que ele faz uma metáfora que eu achei muito legal, assim, no sentido dela baixar um pouquinho a bola dela, não sei se vocês perceberam. Quando fala do... Vou pegar aqui que eu anotei, não estou enxergando. Quando ele fala da Fraulein e do criado japonês, né, o Tanaka, né? Que, assim, aparentemente eles não tinham nenhuma relação, mas aí tem um trecho lá do livro que eles tinham, sim, uns encontros íntimos, né? Deu a entender isso, tá? E ele fala numa metáfora que Castro Alves faz numa poesia chamada Queimada, de 1847. É muito linda a poesia. Eu fui ler que ele fala, aí no livro ele cita assim, que Castro Alves contava que na última contingência da calamidade, quando a queimada galopa destruindo matos, sacudindo as trombas de fogo no ar, a corça, que é um cervo, né? E o tigre vão se unir na mesma rocha. Isso que Castro Alves diz nessa poesia chamada Queimada. Aí, assim, aí ele cita que os dois tiveram uns encontros íntimos lá, e eles iam, quando estavam sozinhos, né? Às vezes ela estava sentada lá vendo as flores, o Tanaka chegava, eles conversavam, falavam das tristezas, da solidão, mágoas passadas, ele fala, né? Os defeitos da pátria emprestada, né? Que ambos estavam numa pátria que não era deles, e depois das esperanças e a vontade de realizar. Aí tem um filme do ano passado, que é uma animação, que chama Flow, acho que é assim que fala, de 2024. E
como você gosta de citar que alguém copiou alguém, eu achei que esse filme foi copiado. Eu não tinha entendido, mas eu acho que esse filme também, ele buscou lá nessa poesia queimada. Porque, assim, eu gosto muito de animação. Aí, nesse filme, a tradução parece que é a deriva, assim. Tem um cataclisma na Terra, né? Tem um cataclisma na Terra, e toda a humanidade é destruída, e alguns bichinhos. Aí ficam 5 animaizinhos. O cineasta pega um animal de cada continente e eles acabam se juntando, tipo o Tanaka e a Flau aí, como que é o nome dela? Fraulein. Fraulein. Elsa, né? Elsa. Eles se juntam com características totalmente diferentes, com sonhos totalmente diferentes. Um é predador do outro, mas eles acabam se juntando, que é um gato, é um cachorro, uma ave da África, né? E eles acabam se juntando e sonhando em dias melhores. Essa parte eu achei muito legal, assim, dessa questão dela de japonês, que tá tão assim, no que eu li, está na página 85. Essa citação aí desse caso, desse trololó que teve ela entre o Tanaka. Só isso, obrigada. O Ana, você falou de... É tigre, né? É tigre? Um tigre e uma corça. O tigre é a corça. Na poesia do Castro Alves. Sim, sim. Eu faria salientar uma questão ali sobre a relação do japonês e da Fraulein, né? Eu vejo assim, eles individualmente, eles tinham muitas diferenças. Eles eram muito diferentes e eles se provocavam. Ele provocava ela fora da vista dos patrões e ela dava o troco expondo ele na vista dos patrões, né? Então, por exemplo, ele não servia ela, daí de repente quando os patrões estavam, daí ela cobrava. Então havia essa rixa entre os dois. Então, a relação individual deles era uma relação conflituosa, eles não se gostavam. Mas eles tinham uma relação de exilados e de exilados de duas nações de mentalidade imperialista. Então, daí, na poesia de Castro Alves, ela pega e fala bem assim, não sei onde na poesia de Castro Alves, como é possível naquela poesia o tigre e a corça se abrigarem juntos na pedra, ali junto da pedra. Só poderiam se abrigar se fossem 2 tigres. E ainda sendo 2 tigres, eles ainda se arranhariam, né? E daí ele começa a definir que ali estavam 2 tigres, que eram 2 seres superiores, 2 seres, tá entendendo? Então eu acho que aquela reunião deles não se dá pelo individual, se dá pelo fato dos 2 serem duas referências de nações grandiosas, de nações de raças superiores e tal, e aquela mentalidade imperialista que ali já estava bastante saliente e que vai tomar mais, que depois ainda toma mais relevância ainda, né? Que culmina depois com a guerra, né? E ela faz isso, por exemplo, quando ela cita os franceses, ela coloca os franceses no mesmo balaio dos portugueses, ela fala menos sobre franceses, mas a hora que ela está falando dos latinos, ela está falando dos franceses, e vai ter momento em que ela cita franceses. Então, ali eu vejo dessa forma, a hora que ele iguala os dois, ele iguala por uma questão racial, mas no individual, por mais que eu também entenda, e eu concordo com você, de que eles tinham encontros íntimos ali, porque eles falam que eles conversavam pelas madrugadas, no pátio, na casa, né? Eles tinham encontros ali, longe dos olhos dos outros. Todo mundo precisa de afeto, né? Então não vou fazer nenhuma condenação moral em relação a isso, eu acho que é bobagem. Eu acho que a questão ali é mesmo essa comunhão deles, como isso se dá e por que isso se dá.
E por que ele coloca, por que o autor, o Mário de Andrade, coloca dois personagens tão distintos no meio de uma família ainda mais distinta dessa realidade deles, ainda que eles estejam em realidade econômica fragilizada, né? Mas você vê pela postura deles que eles têm uma senso de grandeza e de superioridade que, no entender deles, os coloca num lugar de destaque. Até na hora que ela vai para o quarto andar, o autor ainda faz uma piadinha, né, que fala que você tem que olhar para cima para poder encontrar ela. Né? Uma coisa meio assim, coloca ela numa posição altiva, que não é a realidade dela naquele mundo. Na verdade, ela está sendo colocada distante do olhar das pessoas. E, no entanto, ele joga ela para cima e fica meio santificando ela ali, que ela teria que olhar para cima. Questão da altivez e do... não temos ninguém inscrito. Thelma, você vai falar? Vou falar sim. Quer usar a palavra? Sim. Por favor, então. Então tá. Começando lá, quando você falou do título, eu amo, né? Eu amo, ficou como se fosse assim, qual a sua profissão, qual a sua função? Eu amo. Parece que é a profissão dela, né? Então, eu amo hoje, vou ficar aqui 1 ano nessa casa, outra casa eu vou amar outro, então eu amo. Não diz quem, né? A função Sim. dela ficou como se fosse uma profissão, eu amo. Só que ela se apegou ao Carlos, né? Mas ela já fez isso antes e continua fazendo, então como um cara, eu construo, eu queria que se fosse lá em casa construir uma coisa para mim, então, no jardim lá, né? Então, a profissão dela eu amo. Por isso que fala verbo intransitivo, eu entendi isso, coloquei na minha cabeça. Que era... Achei maravilhoso a sua interpretação aí. Então, eu pensei, ótimo. Aí, sobre o autor, gente, ele fala assim, daí vamos ver tal coisa, vamos lá, e a gente está junto, parece que nós dois estamos juntos falando do livro, né? Quando ele coloca assim, vejamos bem, vamos lá, ele coloca a gente junto na história, você não tem como largar o livro, porque você está junto na história. Ele está narrando, ele está debochando, ele debocha muito da sociedade paulistana. Quando ele fala assim, brasileiro não é bom de matemática, de aritmética, só sabe multiplicar, né? Bastante filhos ou alguma coisa assim. E em vários pontos ele criticou o brasileiro, ele mais sobre a visão da Fraulein, né? Quando ela chegou na casa, ela achava, por exemplo, estava o japonês lá, o Tanaka, né? O Tanaka se sentia superior. Estou aqui na casa dos brasileiros porque eu preciso, mas um dia eu volto para minha terra. Aí chega ela, e ele não gostou dela de início, né? Porque chegou outra pessoa de um lugar melhor, ali naquele lugar. Opa, parece que se fosse um adversário. Mas eu não acredito que no final eles tinham o mesmo... são 2 pessoas fora do país que estão ali porque precisa, né? E estão precisando do brasileiro. Então, vieram para o Brasil para ganhar dinheiro. Então, eles são bem... De repente, pode ser que houve algum encontro deles, né? Porque eles estavam no mesmo barco, né? Na mesma situação, os dois. Do começo, só que teve, assim, essa minha rivalidade de não servir o chá para ela, né? Daí a patroa tinha que falar, a dona Laura, serve o chá para, né? Para a Fraulein lá. E aí, sobre narrador, ensinar o que é o amor, né? Gente, ensinar o que é o amor, eu achei demais. Ensinar o que é o amor. A dona Laura, quando soube, né? Ficava dando os pitecos lá, mas ele rapidinho. Mas veja bem, se ele for lá naquela casa lá, pode ter pegado a doença. Aí convence a esposa rapidinho, né? E a esposa, assim, é bem melhor ter ele em casa. Então, tipo, a conversa, assim, para resolver um assunto é bem engraçado, né? Bem, assim, o autor debochou bastante dessa situação, né? Como se resolvem coisas. E a Fraulein, quando sentava na sala, como eles, assim, estavam lendo, ficavam observando, ela falava, assim, né, que família brasileira é muito estranho, né? Ele fala assim, você fica sempre, assim, fazendo conta que não tá vendo tal coisa, porque é melhor para mim, e
Daí ela olhava porque era o autor ironizando, né, a família brasileira, nesse momento aí. E o que eu ia falar do final dela? Eu marco aqui, depois eu esqueço o que eu vou falar. Já vejo aqui. O escritor defende o personagem de unhas a dentes, né? A gente está junto ali, ele fala da mulher. E quando o autor comparou a Dona Laura com o pinheiro da Suécia, que tem pinheiro do Paraná, e a Dona Laura era o pinheiro da Suécia, né? Daí, quando ela volta para o quarto, que ela foi lá conversar, não sei com quem, volta para o quarto, o autor colocou. Aí chegou o pinheiro da Suécia, entrou no quarto, o pinheiro do Paraná estava lá, que era, Felisberto era o pinheiro do Paraná. E eu ri em vários momentos dessa história, entendeu? Eu estou assim, igual a Ana Lúcia. Achei bem assim, nossa, muita coisa no livro para a gente comentar, entendeu? Achei assim, fantástico. Mas eu me divertia, eu ri sozinha em vários momentos. Porque eu acho graça de algumas coisas, porque o autor debochou de várias coisas o tempo todo ali, né? E aquele cinismo, não é cinismo, deboche, né? Tem outro nome mais correto. O deboche dele, de fato, das pessoas, das situações, assim, quando eu estou vendo, e né, o jeito dela conduzir a situação, até convenceu o menino, né, que ele se sentir traído por ela, aquele lance dela se sentir a profissão, né, profissional, né, com muito zelo, e ela falando assim, ficar só mais um pouco até conseguir meu dinheiro, né, que eu não estava suportando a situação. Mas era isso que eu queria comentar do livro. Obrigado, Thelma, pela participação, pela dica, pela indicação também. Pode falar, Ana. Na verdade, assim, eu não tinha entendido direito essa questão do entre guerras, né, do livro. Então, quando você falou no início, falta na hora de prestar atenção mesmo, né? Se eu tivesse prestado atenção direitinho, ou lido alguma coisa. Mas, assim, realmente, se estava entre as duas guerras, os países eram inimigos mesmo, né? E aquela parte de lá totalmente contra a gente. A gente, para eles, era um nada, né? Então é isso. Eu não tinha entendido, não tinha feito essa leitura também, assim, direito. E um dia vocês falaram aí também da questão de não ter. Ele vai pontuando, daí ele começa com letra minúscula. Tem algum significado isso? Olha, eu não fiz uma análise nesse sentido, Ana Lúcia, mas os modernistas, eles quebram, né, com as regras, com essas regras gramaticais. Eles fazem uma série de inovações nesse sentido, né? Mas eu não fiz nenhuma pesquisa sobre como ele trabalhou. Mas você vê no texto dele, por exemplo, onomatopeias constantes, né? Uma coisa que num texto antes do modernismo você não ia encontrar, né? Você vai encontrar de Brás Cubas para cá, apesar de Brás Cubas não estar como modernistas, né? Mas eu penso que mas dali para cá que você começa a encontrar figuras de linguagens assim, essa quebra da forma, né? Você escrever um texto igual o Machado faz, igual aqui faz, você está fazendo um texto narrado e de repente você narra uma poesia. Ele faz isso aqui. Ele faz mais, né? Ele chega no final, ele começa ao longo do texto. Na apresentação ali, que eu colhi da internet, fala que ele é cinematográfico. E ao ler o texto dele, a gente vai ver essa característica cinematográfica bastante saliente quando você vê ele quebrando as cenas, né? Ele quebra as cenas de uma maneira cinematográfica. Ele está lá na biblioteca com o Carlos e a Fraulein, ele começa... Daí começa uma cena caliente entre os dois, e daí ele foram testemunhas apenas como é que chama isso? Esqueci como é que chama isso aqui, dobradura, não, dos livros. Então, foram testemunhas Goethe, Fausto, daí vai colocando quem testemunhou o que aconteceu. E nem nós podemos testemunhar aquela cena caliente do Carlos com a Fraulein. Tem um outro momento em que o Carlos beija, que é quando ele dá o primeiro beijo nela. Ele dá o primeiro beijo e você acredita que vai desenrolar a cena, e logo em seguida parece assim, bateram forte na porta,
e ela sai arrumando a blusa, abotoando a blusa. Daí, quando você para nessas duas frases, acontece o beijo e ela abotou a blusa, você pensa que é a mesma cena. Bateram forte na porta e abotou. Não, ela estava na biblioteca com ele, muitas horas depois. Então ele faz essas quebras, que é cinematográfico, né? E que é muito diferente. Tá dando problema aí no vídeo, vocês estão me ouvindo? E que é muito diferente do que acontece num texto com a forma narrativa. E que também que tem o fim de um capítulo, que tem o início do outro, separado por parágrafos de maior extensão ali, um espaço vazio maior, começando com a titulação. Eu acho que esse trem está configurado para o movimento da minha mão. Eu estou falando com as mãos aqui, está travando algumas coisas, né? Desculpe aí, vou ser menos gestual. E daí, nesse momento em que esses cortes acabam sendo, ao meu ver, uma característica modernista. Por quê? Porque ele desconstrói aquela coisa de montar o texto dentro daquela forma pré-estabelecida, de você iniciar um capítulo, de você informar para o leitor que aquilo aí já é um outro cenário, de que aquilo ali já é uma outra cena. Ele não faz isso. E da mesma forma ele muda para uma poesia. Acontece aqui em algum lugar, ele passa por um diálogo também. Daí, de repente, ele constrói o diálogo com travessões e, de repente, ele constrói o diálogo dentro da narrativa, sem travessões. O pensamento dele, o fluxo de pensamento dele acontece também como se fosse diálogos. E isso vai acontecendo dentro do texto. Então, o texto perde totalmente a forma de como ele acontecia antes do modernismo. E aí também eu creio que entra essa questão dos maiúsculos e dos minúsculos, dessa obediência ao maiúsculo e ao minúsculo, que te chamou a atenção aí, né? Aqui tem uma série de diálogo em que é por travessão. Vai ter momentos em que o diálogo não acontece por travessão, vai acontecer entre reticências. No fim de uma frase ele põe reticência e começa outra frase. Daí quando você vai ver outra frase é outra voz, não é a voz do primeiro falante, é um outro interlocutor falando. E daí isso causa uma bagunça na cabeça da gente, né, como leitor. Na hora que você vai ler, você tem que estar atento se aquilo está... Daí ele faz isso até com outra língua. Ele faz com alemão, faz com francês. No meio ele põe um verso, e esse verso não é em língua portuguesa. Daí a tradução vai estar em rodapé ou vai estar no final do livro. E outra coisa também é essa questão da metalinguagem, né? Ele explicar ao longo do texto como o texto está sendo construído. E tem uma hora que ele fala, não é verdade que a Fraulein é uma invenção minha. A Fraulein está em todos os lugares, está em todas as... daí ele começa a descrever a Fraulein nas ruas, como prostitutas, como mulheres da vida, né? Então, ele fala, ela sempre existiu. Então, a Fraulein não é uma criação dele. Então, eu acho que nessa e como eu estava dizendo dele ser cinematográfico, nesses momentos em que ele vai falar com o leitor, ele quebra a quarta parede, que é chamado no cinema, né? De quebrar a quarta parede, porque no cinema você vê aqui, aqui e aqui. E quem assiste, né, está no quarto lado. Quando ele quebra esse quarto lado, é quando ele sai dali e vem conversar com quem está no quarto lado do cenário, né? E ele faz isso aqui o tempo todo. Ele interrompe a narrativa para descrever um personagem, falar, você pode achar que eu estou descrevendo a Fraulein como uma pessoa bonita, mas ela não é bonita, tá? Ela é assim, é assim, é assim, longe do que você está pensando. Ele insinuou aquilo o tempo todo, ela é uma pessoa, uma profissional da sedução. E, no entanto, ele fala, não, ela não era bonita, longe disso. Daí ele vai descrever ela, né? E daí que você tem as dicas de como ela é. Daí que você constrói realmente o personagem.
mas isso não está na narrativa, isso está no narrador conversando comigo, leitor, né? Então, isso me chama a atenção, não vou fazer classificação, porque daí dependeria de que eu tivesse feito um estudo, uma análise sobre as características do modernismo. Eu não fiz nenhuma busca nem sobre o modernismo, nem sobre o Mário de Andrade, né? O que eu li foi mesmo a obra e o texto dele no final, porque ele complementa a obra. E daí eu acho que esse também é outra quebra que ele faz, né? Porque ele termina, depois ele fala bem assim, ó, a obra terminou aqui, fim, tá bom? Aqui acaba. Como é que ele vem dizer aqui? Ó, ele vai dizer lá na página 108. O idílio de Fraulein realmente acaba aqui. O idílio dos dois. O livro está acabado, ponto final. Fim. Ele diz isso. Ou seja, ele diz, aqui acabou. Daí ele faz um pós-fácil, que ele vai dizer o destino dos dois, que ele vai falar. Depois desse pós-fácil, ele faz uma nota explicativa, daí ele vai falar, nessa nota ele vai falar sobre o poema e a tradução que foi dada para o poema, que daí ele tem ela aqui. Na história, o poema não aparece na história, que é aquele poema não é o do tigre. Daí ele vai dizer das versões que o poema já existia no Brasil, daí que o Manuel Bandeira fez uma para ele e ele adota ela no livro. Daí tem outro que é um pós-fácil inédito, que daí... E tem a propósito do verbo amar, que ele de novo vai falar. Então ele faz um monte de complemento aqui que fica parecendo um tratado, fica parecendo uma fundação, né? E talvez, eu creio que seja esse mesmo o propósito, né? Uma fundação de uma maneira de fazer a arte, de escrever, né? Ó, um outro momento que foge, e daí nisso aqui ele é machadiano, né? Que Machado de Assis faz isso aqui. Até aqui ele é mais simplório do que no Machado. O Machado ele é mais, que é quando o Carlos quer saber dos amigos dele se eles têm governanta. Então ele fala bem assim, sua mãe tem governanta em casa? Não, por quê? Nada. Daí um monte de pontinho. E daí ele vai repetindo o mesmo texto, como se o Carlos estivesse passando na hora do recreio, conversando com vários amigos, e ele vai perguntando, sua mãe tem governanta? Não. Por quê? Nada. Sua mãe tem governanta? Não. Por quê? Nada. Porque ele queria, a necessidade dele de contar que ele tinha tido uma experiência amorosa. Nem é experiência sexual, porque a história diz que ele já tinha tido uma experiência sexual, né? Ele já tinha saído com amigos para poder se encontrar com mulheres. Mulheres contratadas, né, para o amor. E nessa ele teve realmente uma experiência amorosa. Então ele queria contar para alguém, mas ele não encontrou ninguém na mesma situação para que ele pudesse dividir esse feito, essa alegria, né? E ao longo dessas inovações, tem algumas que me chamam a atenção também, né? Eu falo dessa questão que eu falei de ser cênico, desse fluxo de pensamento dele parecer diálogo. Eu tentei, em alguns momentos, eu faço isso quando eu estou lendo, ler em voz alta para eu ter uma noção de pontuação e para eu entender os personagens, como eles estão falando, se posicionando. E ele tem alguns momentos desses diálogos dele. Eu estou vendo que está falhando a transmissão, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, está falhando não. Tá não, né? Em que esses diálogos ficam mesmo como diálogos, como se fossem personagens cênicos mesmo, como se fosse no teatro ou se fosse no cinema, duas pessoas conversando, ainda que fosse dentro de um pensamento
a cena se desenvolvesse dentro de um pensamento, né? Uma coisa importantíssima que essa obra trata, e que nós ainda não falamos aqui, de repente alguém queira falar. Estou achando o Elequim quieto hoje, o Elequim hoje não pediu ainda a palavra, Elequim. Eu vou provocar o Elequim aqui. Que uma outra questão que seria a questão do papel feminino, né, que nós falamos aqui muito superficialmente, e não vou ter como me aprofundar também, mas como os papéis femininos estavam bem definidos para aquela sociedade de 100 anos atrás, né? Ainda não deu 100, ainda falta 3 anos para se completar, 2 anos na verdade, né? 2027 essa obra vai fazer o centenário dela. Então, há 100 anos atrás, como eram os papéis sociais da mulher, né? Seja em casa, seja na rua, seja fazendo arte, seja como essa mulher era na rua. E como isso, para Fraulein, como isso importava que esses papéis permanecessem dessa forma, né? Tanto que ela fala que ela ensina vários autores para Carlos, ensina para as meninas vários autores, e ela sempre retorna a Goethe, né? Ela sempre volta a Goethe e qual é o outro? Eu não lembro qual é o nome do outro, mas tem um outro que ela sempre retorna, mas sempre a Goethe. Ou seja, Goethe, ele se não me engano, Goethe é de Fausto, né? E é do romantismo alemão, né? É um tempo que não tem mais não tem mais um retorno ao romantismo. Nós não teremos mais o tempo, a modernidade, o novo sempre vem, como diz Belchior, né? O novo sempre vem, ele se impõe. E a gente viver pensando na retomada de um tempo que julga glorioso por ser um tempo, no caso ali do romantismo, isso só acontecia dentro da Casa Grande, né? Essas cenas do romantismo, e ela sonha com isso. Ela acredita nesse retorno. Tanto que até para a leitura ela sempre retorna ao Goethe. Da mesma forma que ela pretende retornar à Alemanha, da mesma forma ela pretende retornar a esse tempo glorioso. E assim, esse papel feminino também, né? De um tempo em que as mulheres elas ficavam trançando, elas ficavam tecendo na sala, enquanto as mulheres, quais mulheres, né? Se a gente lembrar aqui de quando nós passamos por foi no livro da esqueci o que nós lemos no ano passado, fugiu o nome da mulher, em que a gente leu o texto da sufragista norte-americana e que ela falava: nunca me colocaram num coche, nunca tiraram um terno para pôr sobre a lama para que eu pisasse, nunca e eu não sou mulher, né? Então tem esse negócio da mulher, o que ela pretende é voltar a um tempo de que algumas pessoas viviam naquelas cenas, né? E não que todas as mulheres tivessem aquele privilégio de viver numa cena como as descritas nos romances do romantismo, né? E que ela aprecia tanto e que ela deseja tanto a retomada. E o curioso é que, por essa definição do papel, desse papel das mulheres, passa a formação do Carlos, né? Seja que ele, para poder ter competências de superioridade, já que o homem é superior, e ela deixa isso bem definido e descrito aqui, a superioridade masculina,
e o papel da mulher doméstico, né? Os 4 ombros, os 2 que vão para o trabalho e os 2 que ficam em casa fazendo as tarefas domésticas e esperando que ele retorne com um beijo na testa, né? E toda a formação de Carlos, promovida por ela, passa por esses papéis da mulher, mesmo essa mulher moderna que ela não aceita, porque o papel que ela desempenha com ele é um papel que, mesmo sendo uma profissão antiga, ela acaba sendo uma preceptora cultural dele, né? Porque ela o guia pelas ciências, pelo saber, né? Então, a superioridade intelectual dele passa por ela. A superioridade dele como amante vai passar por ela. Para ele ser o homem da vida e o homem do sonho, passa pela mulher. Então, todos essas faces, esses meandros que traça a formação do Carlos, ele vai passar pelo papel feminino, mas para ele ser um superior a ela. Outra coisa que também chama atenção é que na biografia do Mário de Andrade, como a gente pôde ver, ele foi músico, ele foi fotógrafo, ele foi muita coisa, ele foi professor de música. E no texto dele, a gente vai ver isso quando ele começa a definir os personagens com referências musicais. A menina era um flautim, o Souza era um barítono, acho que era um barítono, né? E dizia que ele era clave de Fá. Eu fui até ver o que era uma clave de Fá, e a clave de Fá é para instrumentos que usam o grave, né? É chamado, inclusive, de clave masculina. Então, ele era a referência masculina da casa, ele era essa... Agora, o curioso é que o Mário de Andrade traz para a obra esse saber musical dele, né? Esse conhecimento, quando ele vai construindo esses personagens e esse ambiente. A menina, a Ana Luísa quer, Maria Luísa ou Ana Luísa, não lembro certo, ela quer aprender piano, ele quer aprender piano, o Carlos. O Carlos, na hora que ele inicia o toque no corpo dela, ele faz isso no momento em que ela está tocando piano, que ele fica sobre ela para poder mexer, mover a página, né? Então ele faz isso no piano. Então, muita coisa acontece no entorno da música, ou define as coisas por esse entorno da música, por esse saber musical do Mário de Andrade. Deixa eu ver o que mais que teria aqui. Alguém que deseja falar? Deixa eu ver se eu ainda tenho mais. E uma coisa curiosa também é que ele antecipa um Tostines, né? Aquele conceito publicitário do Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Que ficou tão famoso ali nos anos 80. Ele está na página 52, ele fala: Carlos detestava o ditado e Fraulein também. O ditado? Não. O último quarto de hora por causa do ditado. Ou detestava o ditado por ser o último quarto de hora. Ninguém jamais saberá. Ele faz essa brincadeira, né? Então, eu acho que que o publicitário da Tostines bebeu aqui, porque o Mário de Andrade faz como uma brincadeira, né? Ninguém jamais saberá. Eu achei bacana. E outra curiosidade é que ele fala, na página 70, ele fala, acaba trazendo as nossas, as paragens do poente aqui, de Rondônia, né? Que ele fala: o limiar da consciência é bem mais difícil de achar que as cabeceiras do Rio da Dúvida, que o digam os psicólogos. As cabeceiras do Rio da Dúvida é o Rio Roosevelt, aqui em Espigão do Oeste, né? Que tem toda uma saga maravilhosa que deveria ser contada para os brasileiros com maior vulto,
dando maior reconhecimento, maior visibilidade, essa saga, mostrando como foi a busca, né, por esse que veio Rondon, veio Roosevelt, e que depois, inclusive, nomeou o rio como Rio Roosevelt, por causa da presença da expedição Roosevelt e de Roosevelt, né, nessa busca pela cabeceira do Rio da Dúvida. Então, eu creio que é uma referência às paragens aqui de Rondônia, né? Outra coisa que me chamou a atenção também é o QD. Eles usam essa expressão QD de uma maneira muito recorrente. QD, Maria Luísa, Laura? Eles vão usar de diversos momentos, eles vão usar esse QD. Eu não sabia que o QD era uma variação, que havia essa variação do QD para KD. Também não pesquisei, mas como ele cita isso com tanta normalidade, esse QD aqui, ou ele está querendo trazer uma brejeirice para a fala cotidiana, né? Ou é uma variação que virou KD e eu não sei, né? Não sei dizer sobre isso. Eu percebi, Hernani, desculpa aí, que tem bastante palavrinhas que ele fala que a minha mãe falava. A gente era pequeno, assim, né? Tipo, vamos enlear a criança, desenlear, tirar o cobertor, enlear, né? Tem uma frase que ele fala: Fraulein fechou por dentro, desenleou pensativa passaroca das cobertas, né? Desenrolou as cobertas. Há alguns termos que ele fala, agora não sei se minha mãe, porque meu avô era italiano, daí tem umas palavrinhas assim que eu nunca ouvi alguém comentar assim, depois de adulta, aqui em Rondônia, né? Ou mesmo mais assim, jovem lá no Paraná, mas a gente usa até hoje umas palavrinhas assim que na minha família é comum, mas que ninguém fala essas palavrinhas, entendeu? E ali eu vi várias, e agora eu lembrei do enlear, desenlear. Enlear é pegar a criança e enlear no cobertor. Fazer um rolinho, né? Fazer um rolinho. Sim, bacana. Eu não sabia, não conhecia essa. Desenlear é você tirar o cobertor da criança, deixar ela livre. Tirar o cobertor. Legal. E eu achei bacana na sua fala que você, ao falar desse seu falar italiano, né? Da influência italiana, você fala bem assim, aqui no Paraná a gente fala assim daí. Já saiu daí no final da frase, que serve como uma pontuação, né? O QD também é usado normal, a gente não vai escrever isso, mas a gente fala. Você ilustrou, como fez o Mário de Andrade várias vezes aqui. Foi. E uma última consideração é que a mulher, como ela é tratada, né? Que eu já falei sobre isso, mas eu retomo num ponto que daí já está lá no final, como a mulher é vista como algo incapaz. Ele diz assim na página 103, quando uma mulher erra, só o homem tem a culpa. E sem nenhuma temeridade, corajoso, só o homem terá culpa. Então, ele trata a mulher como um ser incapaz, né? Quando, por exemplo, a Fraulein, ela fala assim, me tornei professora por uma fraqueza, né? Ou seja, ali está falando do erro da Fraulein. Quando a Fraulein errou, a culpa foi do homem, né? Ou seja, ela é um ser tão incapaz que o erro dela não por mais que ela sofra as consequências, o erro dela não pode ser atribuído à mulher, né? Porque esse ser que não pensa direito, já tem tanta fragilidade, né? E vamos culpar ela ainda. Então, eu vejo assim, esse absurdo, né? Essa maneira de como a mulher é vista aqui nesse romance, de como ela era tratada 100 anos atrás, de como as coisas mudaram e precisa mudar ainda mais em muita coisa, né? E
Eu achei o livro maravilhoso. Eu concordo com a Ana, não foi fácil, né? Eu acho que eu falei que tinha sido fácil no domingo, no outro domingo, quando eu mandei alguns vídeos lá, né? Mandei um vídeo, mandei uma provocação para as pessoas ali, e daí eu falei que era, mas realmente ela é fácil por ser curta só, né? Ela é 128 páginas, então, por ser curto, ele é uma leitura breve, mas essa quantidade de fuga na maneira formal de escrever acaba trazendo uma certa dificuldade na leitura, mas que você acaba engrenando ali, você acaba assimilando essa fluidez do texto dele logo nas primeiras páginas ali, eu acredito. Pelo menos foi assim comigo. O certo seria ler de novo agora, né? Daí ia entender direitinho. Eu tenho algumas coisas que a gente faz assim, né? Eu estava conversando com o Diógenes, hoje ele não teve presente, que ele está de férias, e ele falou que releu para essa reunião, mas ele acabou não vindo. E porque ele havia lido o livro na adolescência, na escola, e agora ele releu. A Thelma também já tinha lido uma vez e releu também, né, Thelma? Mas eu li quando eu tinha uns 15 anos, eu acho. Geralmente é nessa fase que a gente lia na escola, né? Sim. E depois acaba lendo. Gente, essas são as considerações que eu havia pautado para este encontro. Lembrando que nós teremos um encontro no próximo dia 18, né? No dia 18 nós teremos um encontro. Nesse dia 18 nós não teremos convidado. O encontro do dia 18 nós faremos um balanço sobre o que aconteceu ano passado. Só vou apresentar para vocês do que aconteceu um balanço. Uma coisa que orgulha muito o Clube de Leitura é a entrega de livros que fizemos aqui em Vilhena. A Lana mandou para mim as imagens. Deixa eu até mostrar para vocês aqui as imagens da entrega de livros lá em Porto Velho também, que foi uma resposta bem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa imagem. Só para vocês verem, eu vou pedir para a comunicação se eles podem divulgar para a gente, né? Ainda não falei com eles, mas vou ver com eles a possibilidade. E deixa eu ver onde está aqui. Dia 18 de fevereiro? Dia 18 de fevereiro nós teremos um encontro. Aí, nesse encontro, eu vou tratar só mesmo do balanço ali, para mostrar para vocês qual foi o nosso alcance nesse ano passado, né? Vou pedir para exibir aqui, eu acho que não exibiu. Tá visualizando? Não, né? Sim, tá sim. Bastante livro. Ah, tá. Isso. Esse aqui, foram os livros que foi arrecadado em Porto Velho, tá? Essa garota que aparece na foto é a irmã da Lana. A Lana é nossa colega aqui de Clube de Leitura e que idealizou sugeriu que nós fizéssemos os pontos de coleta de livro lá em Porto Velho, né? Como lá eles têm um aporte para recolhimento, daí nós fizemos só em Porto Velho. Aqui em Vilhena surgiu algumas ações voluntárias, assim, pessoas que são companheiros nossos aqui de Clube de Leitura, que descobriu que tinha uma grande quantidade de livros para ser doados, falou, não, o Clube de Leitura tem destinação para isso. Daí trouxeram para cá. E daí eu mandei para o Presídio Feminino também, que é uma que já saiu divulgação no site da Emeron. Mas vamos pedir divulgação desses também de Porto Velho, tá? Então eu vou, no próximo encontro, nós vamos apresentar isso para vocês, esses resultados, a quantidade de livros que foram doadas, qual foi a destinação deles. A destinação foi lá em Porto Velho, foi para o Panda, e aqui foi para o Presídio Feminino. Tá? Essa foi o destino. Então, nós vamos fazer esse balanço no próximo dia 18. Eu falei 18, né? 18. E lembrando que a reunião, que seria no dia 4 de março, vai para o dia 6 de março, que é quando falaremos sobre Frida Kahlo. Tá bom?
Thelma, obrigado pela sugestão. Pessoal, obrigado pela presença. Um abraço a todos e boas leituras. Boa noite. Boa noite. Boa noite.